Fala galera rubro-negra, bem-vindos de volta ao Rubro News FC, o canal que respira Flamengo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro e internacional, algo que ninguém esperava ver acontecer tão cedo e que pode mudar o rumo do nosso Mengão para sempre. Estou falando da possibilidade real de Lucas Paquetá voltar ao Flamengo, com negociações avançando a passos largos entre o clube e o West Ham, e uma transferência que pode chegar aos 40 milhões de euros, o que dá mais de 249 milhões de reais na cotação atual. Isso é uma bomba que acabou de explodir no mundo do futebol, e vocês precisam ficar até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa notícia, que vai deixar todo mundo de queixo caído, algo que vai além do que a imprensa está noticiando agora. Então, antes de mergulharmos nessa história épica, eu já vou te pedir uma coisa. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangram rubro-negro e vibram com cada vitória no Maracanã, dá um like nesse vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Porque se você quer ficar por dentro de todas as notícias quentes do Flamengo, das contratações bombásticas aos bastidores exclusivos, tem que fazer parte dessa família aqui no Rubro News FC. Curte o vídeo, se inscreve rapidinho e deixa nos comentários de qual lugar você está assistindo hoje. Pode ser do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste ou até de fora do Brasil. Eu quero saber onde a nação rubro-negra está sintonizada nessa loucura toda. Vamos lá, interage aí que isso ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse para vocês. Agora, vamos ao que interessa, porque essa notícia não é só mais uma especulação de mercado, é um terremoto que está sacudindo o ninho do urubu e os corredores do West Ham lá na Inglaterra. Imaginem só, Lucas Paquetá, o menino prodígio que saiu das categorias de base do Flamengo, aquele que encantou o mundo com dribles mágicos e visão de jogo de outro planeta, está cada vez mais próximo de um final feliz com o Mengão. As negociações estão fervendo e o Flamengo, como clube formador, tem direito a uma fatia suculenta dessa transação, cerca de 4% do valor total, que vai direto para um fundo da FIFA e depois é repassado para os cofres rubro-negros. Estamos falando de uma transferência que pode bater nos 40 milhões de euros, o que em reais dá uma montanha de dinheiro, mais de 249 milhões, e isso sem contar os bônus que podem inflar ainda mais o bolo. O Flamengo já teve uma reunião de alinhamento com os ingleses e agora está prestes a enviar uma proposta oficial. 35 milhões de euros fixos, que são uns 217 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus por metas alcançadas, adicionando mais 31 milhões de reais se tudo der certo. O West Ham está só aguardando essa proposta para avançar, e as coisas estão tão quentes que fontes internas dizem que é questão de dias para vermos um anúncio oficial. Pensa no drama dessa história, galera. Paquetá deixou o Flamengo em 2018 rumo ao Milan por uma bagatela comparada ao que vale hoje, e desde então rodou o mundo, passando pelo Lyon e agora brilhando no West Ham, onde se tornou peça fundamental no meio-campo, com gols decisivos e assistências que deixam qualquer zagueiro perdido. Mas o coração rubro-negro nunca esquece suas raízes, e agora, com o Flamengo precisando de um craque para elevar o nível do elenco, essa volta parece o enredo perfeito de um filme de Hollywood. O clube carioca vai receber 4% dos 35 milhões iniciais, que dá 1,4 milhões de euros, ou cerca de 8,7 milhões de reais. E se os bônus baterem, mais 200 mil euros, uns 2 milhões e meio de reais, isso não é troco de pinga, é dinheiro que pode ser investido em novas contratações, em melhorias na base ou até em pagar dívidas pendentes, fortalecendo o Flamengo para brigar por mais títulos na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Essa injeção financeira chega em momento crucial, com o time buscando se reerguer após algumas oscilações recentes, e Paquetá seria o maestro ideal para orquestrar o meio-campo ao lado de Arrascaeta e companhia. Mas vamos aprofundar isso, porque o que torna essa notícia uma verdadeira bomba é o contexto todo por trás dela. Lembrem-se de como Paquetá saiu do Flamengo. Ele era uma joia lapidada no ninho, estreou no profissional em 2017 e logo virou titular absoluto, com atuações que fizeram a torcida sonhar alto. Naquela época, o Flamengo vendeu ele para o Milan por 35 milhões de euros, mas reteve direitos econômicos e agora colhe os frutos do mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante aos clubes formadores uma porcentagem em cada transferência futura do jogador. É como se o Flamengo tivesse plantado uma semente anos atrás
e agora estivesse colhendo uma árvore inteira de frutos dourados. O West Ham, por sua vez, comprou Paquetá do Lyon por 60 milhões de euros em 2022, e agora, vendo o interesse de gigantes como Manchester City e Juventus, prefere negociar com o Flamengo para evitar perder o jogador de graça no futuro ou por um valor menor. As negociações já aconteceram e o alinhamento foi positivo. Fontes próximas dizem que Paquetá está animado com a ideia de voltar para o Brasil, reconectar com a torcida que o ama e disputar competições sul-americanas novamente, onde ele pode brilhar ainda mais. Isso muda tudo no cenário do futebol brasileiro, porque se o Flamengo conseguir repatriar Paquetá, estamos falando de um reforço que eleva o patamar do time para o nível europeu. Imaginem ele vestindo a camisa 10 rubro-negra de novo, driblando adversários no Maracanã lotado, com 70 mil vozes gritando seu nome. É de arrepiar só de pensar. E o impacto financeiro? Vamos calcular direito. 4% de 35 milhões é exato 1,4 milhão de euros, que na cotação de hoje vira 8,7 milhões de reais. Dinheiro que pode ser usado para contratar um zagueiro de elite ou renovar com jogadores-chave como Pedro ou Bruno Henrique. Se os bônus de 5 milhões ativarem, por exemplo, se Paquetá atingir metas de gols, assistências ou títulos com o novo time, aí vem mais 200 mil euros, totalizando quase 10 milhões de reais extras para o Flamengo. O West Ham está cauteloso, aguardando a proposta oficial, mas fontes internas do clube inglês dizem que o negócio é viável, especialmente porque Paquetá tem contrato até 2027, mas quer novos desafios. Essa negociação não é só sobre dinheiro, é sobre legado, sobre trazer de volta um ídolo que pode inspirar a nova geração de garotos na base. Para entender o quão dramático isso é, vamos relembrar a trajetória de Paquetá pós-Flamengo. No Milan, ele chegou com pompa, mas enfrentou adaptações difíceis ao futebol italiano, com lesões e concorrência ferrenha, marcando apenas um gol em 44 jogos. Foi para o Lyon em 2020 por 20 milhões de euros e lá renasceu, virando estrela com 21 gols e 13 assistências em 80 partidas, ajudando o time a chegar às semifinais da Champions League. O West Ham pagou caro por ele, e ele retribuiu com performances consistentes na Premier League, inclusive sendo convocado regularmente para a seleção brasileira, onde jogou a Copa do Mundo de 2022 e continua sendo opção para Dorival Júnior. Agora, aos 28 anos, no auge da carreira, Paquetá poderia voltar ao Flamengo como um jogador maduro, experiente, capaz de liderar o time em campanhas históricas. O Flamengo, sob comando de Tite ou quem quer que esteja no banco, precisa de criatividade no meio-campo, e Paquetá encaixa como uma luva, complementando De La Cruz e Gerson em um trincante infernal. E não para por aí, porque essa transferência tem ramificações globais. A FIFA monitora de perto esses mecanismos de solidariedade para garantir que clubes formadores como o Flamengo sejam recompensados, promovendo o desenvolvimento do futebol em países emergentes. No Brasil, isso significa mais investimento na base, mais talentos retidos e um ciclo virtuoso que pode tornar o Flamengo ainda mais dominante. Compare com outras transferências recentes. Quando Vinícius Júnior foi vendido do Flamengo para o Real Madrid por 45 milhões de euros, o clube recebeu porcentagens em vendas futuras? Sim, e colheu frutos. Aqui é similar, mas com Paquetá voltando é como fechar um círculo perfeito. O West Ham, enfrentando pressões financeiras pós-pandemia, vê no Flamengo um parceiro confiável, e as negociações informais já avançaram para valores concretos. Não há novidades bombásticas no momento além dessa proposta iminente, mas o silêncio das partes envolvidas só aumenta o suspense. É como se todos estivessem segurando a respiração antes do grande anúncio. Agora pensando no impacto tático, Paquetá traria versatilidade ao time. Ele pode jogar como meia armador, segundo volante ou até falso 9, com passes precisos e finalizações de longa distância que aterrorizam goleiros. No atual elenco, com Everton, Cebolinha e Bruno Henrique nas pontas, Pedro no ataque, imagine as triangulações mortais que poderiam surgir. Isso poderia ser o diferencial para conquistar a Libertadores novamente, superando rivais como Palmeiras e River Plate. Financeiramente, os 8,7 milhões iniciais, mais possíveis 1,2 milhões extras, chegam em boa hora, com o Flamengo gerenciando um orçamento bilionário, mas sempre precisando de caixa para investir em infraestrutura, como o CT moderno que já é referência. Essa notícia não é só sobre Paquetá, é sobre o futuro do Flamengo como potência global, atraindo mais talentos internacionais e consolidando sua marca.
Mas vamos ao que realmente prende vocês aqui, o segredo impressionante que prometi no final. Depois de apurar com fontes exclusivas, descobri que há uma cláusula secreta nas negociações que vai além do dinheiro. Paquetá não só quer voltar, mas exigiu no contrato uma opção de prioridade para o Flamengo em qualquer futura transferência dele, garantindo que o Mengão Clube Rubro-Negro tenha uma fatia ainda maior se ele for vendido novamente para a Europa. Isso significa que o Mengão poderia lucrar perpetuamente com o talento que formou, criando um modelo revolucionário de negócios no futebol brasileiro. A partir de agora, isso terá novas mudanças no mercado, inspirando outros clubes a adotarem estratégias semelhantes, e o Flamengo sai na frente como pioneiro. Isso muda tudo, galera, porque transforma uma simples transferência em um legado eterno. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa bomba? Deixa nos comentários se você acha que Paquetá volta mesmo, qual o impacto no time e de onde você está assistindo esse vídeo, do sofá de casa, no metrô ou até no exterior. Curte, compartilha, se inscreve se ainda não fez e nos vemos no próximo vídeo com mais novidades quentes do Mengão. Valeu, galera, até a próxima! Vamos voltar um pouco no tempo para contextualizar por que essa notícia é tão impactante. Lucas Paquetá nasceu em 1997 no Rio de Janeiro e desde cedo mostrou talento nas peladas de rua antes de entrar na base do Flamengo aos 10 anos. Ele subiu degrau por degrau, destacando-se no Sub-15, Sub-17 e Sub-20, onde foi campeão da Copa São Paulo em